Para a realização do experimento, foram usados diferentes materiais eletrônicos. Assim, para melhor compreensão deste, é preciso conhecer o funcionamento de cada um deles. O primeiro elemento a ser citado é o resistor, que permite o fluxo de elétrons de forma diretamente proporcional à queda de tensão. Já os capacitores são aqueles que permitem a geração de um campo elétrico que armazena a energia potencial dos elétrons. Para entender o funcionamento do circuito integrado 555, é preciso assimilar a ideia de multivibradores. Um multivibrador é um circuito oscilador capaz de gerar uma onda quadrada. Ele pode operar em duas configurações, astável e monoestável. Na astável, gera sinais retangulares disponíveis na saída de um dos pinos. Já na monoestável, é gerado um pulso retangular único, ao ser disparado externamente. O circuito integrado 555 é um tipo de multivibrador muito popular e foi criado originalmente para funcionar como timer e oscilador de uso geral, devido às suas várias aplicações. Logo, pode-se utilizar o circuito integrado para a geração de formas de onda, retardos, temporizações ou disparos de dispositivos a partir de sinais de todos os tipos. O circuito integrado 555 possui uma pinagem básica, que está representada conforme a imagem. O osciloscópio é um dos instrumentos utilizados. Nele, mede-se sinais elétricos e apresenta gráfico destes. A partir de seu uso, temos a frequência do circuito. Para a realização deste experimento em especial, ele foi utilizado como detector de sinais. LED é um diodo semicondutor, que, quando energizado, emite luz visível. Lista de materiais: um protoboard, um capacitor de 0,1 microfarad, um capacitor de 10 microfarad, 2 LEDs, um push button, resistores de 300, 10 e 220, um circuito integrado 555, alguns jumpers e uma fonte de 5 volts. Montagem do circuito. Os materiais foram organizados de modo a se assemelhar com o circuito demonstrado pela imagem. Assim que o circuito foi montado, a fonte foi conectada na tomada e então acionada. O circuito se inicia com o LED vermelho aceso. Assim que o botão do push button é apertado, o LED verde acende, permanecendo por aproximadamente 1,5 segundos aceso. Para possibilitar a verificação das ondas, o osciloscópio foi posto em uso. O canal 1 foi conectado ao LED verde. Assim que o push button era acionado e, consequentemente, o LED verde acendia, observa-se a formação de uma onda quadrada no visor. O formato acontece pois trata-se de um movimento simétrico e, portanto, o tempo de duração que a onda permanece quadrada trata-se do tempo em que o LED verde permanece aceso. Quando o push button é pressionado, o capacitor carrega até 2/3 de VCC e, posteriormente, desliga.
O tempo de carga do capacitor é o tempo que a saída ficará em alto nível e o LED acenderá. Após isso, ela volta para baixo nível, onde o LED verde irá apagar e o vermelho que irá emitir a luz. Com base nos resultados, pode-se verificar que, embora o experimento seja qualitativo, ele confere o comportamento esperado pela teoria, ou seja, quando o circuito recebe um estímulo pela fonte de tensão, ele proporciona o acendimento alternado dos LEDs por um período determinado de tempo. Verificou-se o funcionamento do circuito de corrente contínua, do circuito integrado 555 como temporizador e o comportamento das ondas quadradas geradas pela frequência a partir de um osciloscópio. Além de temporizador, o CI555 tem outras aplicações, como gerador de sinais de áudio e detector de pulsos, e pode ser amplamente utilizado em outras áreas, levando em consideração seu baixo custo e a facilidade do seu uso.